Tá tudo bem com você? Saúde 100%? Não se queixa. É isso aí. Você que acompanha o nosso programa aqui na TV Transamérica, muito obrigado. A gente volta amanhã com mais informações do Trio de Ferro, falando de futebol internacional e também do futebol nacional, aqui no canal 59. Muito obrigado. Fique com a programação da TV Transamérica. Um abraço. Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui diretamente dos nossos estúdios com mais um programa Verdade e Expressão, o programa número 100 aqui na TV Transamérica. E com muita honra, hoje o nosso tema é um tema aí recorrente aí na vida de todos os brasileiros, que é a Previdência. Vamos falar um pouco sobre as regras da Previdência, a reforma da Previdência, como é hoje, o que pode mudar. Para tanto, recebemos aqui uma advogada que é especialista no assunto, na área do direito previdenciário, a doutora Helenice Pedrosa, é da Comissão de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Paraná, e também do Instituto Brasileiro, secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Helenice, uma honra recebê-lo novamente aqui, para a gente falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui e agradeço imensamente o convite. Você pode participar conosco através da nossa timeline no Facebook, ou então pelo Facebook do Verdade Expressão, Facebook da TV Transamérica, ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Já vai aparecer para você ali na tela para você participar conosco. Se tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto, manda aí uma mensagem que nós vamos estar aqui falando no programa. Doutora Helenice, para iniciar nosso bate-papo aqui, nossa entrevista, a gente tem essa discussão quanto à Previdência há vários anos no nosso país. Aí, vários governos já passaram e sempre se debate a necessidade dessa reforma da Previdência. Bom lembrar, você pode falar com muito mais propriedade, que as regras principais estão na Constituição Federal. Então a pergunta que eu faço primeiro, para a gente arrancar aí o programa, é necessário reformar a Previdência? Para que lado nós temos que ir aí? Para que rumo temos que tomar? Boa noite. Bom, ótima pergunta, Rafael. E assim, muito se discute, a gente precisa reformar a Previdência por causa de déficit e tal. Eu já costumo colocar em outros pontos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é necessária. Ela é necessária porque alterou muito já a sociedade, alguns fatores sociais, como a longevidade, né, o nível de natalidade. Então, o direito previdenciário ele está muito ligado com a realidade social no país, né? Quando ela foi pensada em 1960, começou lá atrás, e teve até a Lopes, em 1960 e até 1980, a média de cada família no país teria 4 filhos por família. Hoje em dia, a natalidade não é essa mais. Então, assim, é 1 filho por família. E quando se tem o filho por família. Muitas famílias já, hoje em dia, muitas pessoas já estão falando, não quero e não vão ter filhos. Né? E eu sou um caso desse. Então, e assim, você tem a longevidade. E as pessoas estão cada vez vivendo mais. Então, qual é o problema que eu costumo falar? Por que precisamos de uma reforma previdenciária? Porque a gente adota um regime de repartição para sustentar, para custear essa previdência, a nossa previdência. E esse regime de repartição, ele está insustentável hoje em dia.
Por que eu falo? Vamos entender um pouco o que é isso, o regime de repartição, e a proposta, e a PEC muito bem traz a proposta e a possibilidade de adotar o regime de capitalização. Então vamos ver, eu tenho e quero comprar um apartamento ou um carro, né? Ele tem um valor X. Eu tenho várias formas de custear isso, posso fazer no consórcio, eu posso financiar, eu posso vir pagar à vista. Então, eu tenho várias maneiras de custear aquele bem que tem um valor X. Vamos trazer isso para o previdenciário. Eu tenho um benefício que ele vai custear, ele vai me custar um valor X. Então, eu preciso criar uma poupança, preciso custear esse benefício. Eu tenho duas maneiras, dois sistemas para custear isso. Ou eu adoto o regime de repartição, ou eu adoto o regime de capitalização. O regime de capitalização é o melhor regime que tem para o direito previdenciário, para o sistema previdenciário, porque ele costuma ser até um pouco, que eu digo, um pouco mais barato. Como assim? Eu tenho um benefício que, vamos supor, me custa X, eu tenho que fazer a contribuição, e esse capital, essa minha contribuição, ela vai render, ela vai capitalizar. Então, assim, a minha reserva matemática, a minha poupança para custear o meu benefício, ela vai ser composta tanto da minha contribuição, o valor da minha contribuição, mais a rentabilidade. Porque esse valor sempre vai estar rendendo e vai estar aumentando, né? E a nossa Previdência, quando ela foi criada lá atrás, ela sempre adotava o regime de capitalização. Só que o governo, ele acabou gastando esse dinheiro. A gente sabe, Ponte Rio-Niterói, construção de Brasília. Sim. Bom, não adianta a gente chorar agora o leite derramado. E o que o governo fez? Naquela época, lá atrás, ele mudou o regime de capitalização e adotou o regime de repartição. Então, assim, só que o regime de repartição, o que seria o regime de repartição? A atual geração, ela custeia, ela paga o benefício da geração passada. Então, quem está trabalhando hoje não está contribuindo para a sua previdência, para a sua aposentadoria. Ele está simplesmente contribuindo, pagando a aposentadoria de quem está aposentado. Mas nesse sistema, eu preciso de que pessoas estejam automaticamente, novas pessoas estejam ingressando nesse sistema. Então, quando foi adotado lá atrás, as famílias tinham 4 filhos, né, em média. Hoje em dia não se tem mais. Então, eu tenho que pensar isso futuramente, porque isso daí é insustentável, vai explodir uma hora ou outra. Eu não tenho mais as pessoas entrando no mercado de trabalho como eu tinha antigamente. Nesse regime, você quer dizer que, se continuar, não vai ter dinheiro daqui a um vai. tempo? Daqui a um tempo não vai. Então, tipo, assim que eu falo, não vou nem entrar na discussão, tem ou não tem. Acho que até um tempo atrás, pouco tempo atrás, até existia, vamos supor, não existia aquele déficit e tal, mas a própria Anfip, hoje em dia, já está aceitando a existência desse déficit. Então, assim, esse sistema, em curto prazo de tempo, ele não se sustenta mais. E a gente precisa rever isso. Como o regime de capitalização, eu tenho a minha reserva em si, e outra coisa que a gente tem que ver é também assim, que hoje em dia eu tenho outro sistema que envolve até o direito do trabalho e tudo, que você não tem mais aquela vamos supor, aquele segurado que vai entrar como na base da pirâmide para sustentar esse regime. Então, a gente tem que repensar isso, necessariamente. E no caso do regime de capitalização, doutora, seria mais ou menos, só para a gente entender melhor, uma conta individual? Ela pode ser uma conta, ela tem uma... Porque assim, vamos supor, capitalização, ela pode ser individual ou coletiva. Mas geralmente não, sempre. Por mais que ela seja coletiva, você tem uma conta individual, onde o teu valor lá está especificado. Tá, então hoje nós estamos sujeitos ao regime de, como você falou, de divisão, né? De repartição. Repartição. Na verdade, assim, Rafael, o Brasil, né, na Constituição, nós temos 3 regimes previdenciários. 2 regimes obrigatórios, é o regime geral e o regime próprio dos funcionários públicos. Tanto esses 2 regimes obrigatórios dos funcionários públicos e o regime geral do INSS, os 2 trabalham e funcionam nos sistemas de repartição.
Mas a gente também já existe o regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, ele já existe, né? Ele é significativo, quase 13% do nosso PIB, né? E ele funciona em regime de repartição. Como que seria esse regime de previdência complementar? Só pra gente De capitalização, desculpa. A previdência, o regime de previdência complementar, ele é dividido entre entidades abertas e entidades fechadas. Tá? As entidades fechadas, elas existem ou através de um vínculo empregatício, ou através, vamos supor, de um vínculo associativo de representação de classe. É o caso, que nem eu que sou advogada, eu tenho a OAB-Prev. Sim. Então, eu sou agraciada por ter a OAB-Prev, a OAB-Prev do Paraná, e funciona. Né? Então, assim, ou é através de um vínculo empregatício. Qual o vínculo empregatício? Vamos supor que nem Banco do Brasil, tem a Previ, né? A Caixa Econômica, a FUNCEF. Então, você tem mais ou menos no Brasil quase 300 entidades fechadas de previdência complementar que funcionam no sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, as entidades fechadas, elas estão num processo, né? De uma parte, elas foram enfraquecidas pela lei do reforma trabalhista. Por quê? Porque eu falo que ela foi enfraquecida. Porque para você fazer parte de uma entidade fechada, você tem que ter o vínculo empregatício. Então, assim, e você, com a reforma trabalhista, você não tem, foi terceirizado. Sim. Então, você não tem mais o vínculo empregatício. Mas elas estão se reformulando. Uma possibilidade que elas já estão adotando é o sistema, agora o Plano Família. Então, assim, vai ser ofertada, aí a entidade tem que ver se ela adota esse sistema ou não, várias estão adotando, seria a possibilidade de até parentesco terceiro grau. Então, você poderia ter até parentesco terceiro grau, poderia ingressar e se filiar à entidade fechada. Então, vamos supor, se eu tenho até na OAB, eu posso colocar meu marido, eu posso colocar meu filho, entendeu? Meu esposo, meu filho, e para fazer parte também e constituir eles numa entidade fechada. Com essa reforma da Previdência, esses regimes de Previdência complementar vai ter alteração ou não? Assim, o artigo 202, que regulamenta a entidade fechada de Previdência complementar, foi o único que não teve alteração. Entende? Mas eles estão se reinventando. Aí você tem a entidade aberta de previdência complementar, que são através dos bancos. Então, eu não tenho um vínculo, nem empregatício, nem, vamos supor, a minha entidade de classe, não tem também uma entidade fechada. Então, eu posso ir contratar um contrato de previdência complementar nos bancos ou seguradoras, né? E essas entidades, o interessante é assim, que você pode fazer portabilidade, você tem, e eu costumo falar que o contrato de previdência complementar é o único contrato que eu digo que é legítimo previdenciário. Por que eu falo que é o contrato legítimo? Eu sou fã do sistema de regime da previdência privada, acho que é o melhor sistema que tem para a gente trabalhar, e para construir a sua poupança e ver a sua aposentadoria. É o único contrato que eu falo legítimo, por quê? Porque eu posso participar da gestão. Eu, como participante, né, nas entidades, principalmente nas entidades fechadas, eu participo da gestão. Eu escolho quem que vai ser meu representante. Então, você tem transparência, você adere a um contrato, né? Esse contrato pode ser alterado, mas eu estou ali na gestão, tem a transparência, estou vendo onde é que foi aplicado. Eu, inclusive, costumo a dizer que até as entidades fechadas seria uma forma até de você evoluir e fazer uma sociedade crescer. Como que eu vou falar? Conscientemente, porque você pode, vamos supor, um grupo, que nem nós da OAB, eu vou escolher qual empresa que eu vou investir,
Né? E quando eu escolho, quando eu vou fazer a capitalização, qual empresa que eu vou investir, eu posso falar assim, não, nós vamos investir nas empresas que respeitam o meio ambiente, que respeitam, vamos supor, a legislação trabalhista. Então, assim, é você trabalhar o capital e a poupança interna de um país. Entende? Então, assim, eu acho... e você está ali, decidindo e vendo como que estão as coisas, como que estão crescendo. Né? Então, eu acho que por isso que eu falo que é o único contrato legítimo que você tem, porque você participa da própria gestão daquilo. E você faz parte daquilo, você é ouvido naquilo, nas decisões das entidades fechadas. Agora, o regime de repartição, os regimes obrigatórios, você não tem participação nenhuma. Você só tem a única e exclusivamente obrigação, a obrigação, ela se enquadra no sistema de pagar. Eu tenho que contribuir. Então, aqui é a contribuição social, mas quase um imposto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que contribuir. Mas qual vai ser meu direito da aposentadoria? Eu não sei. Entende? Eu não tenho um contrato, não tenho a estabilidade jurídica. Você não tem uma segurança aqui. Eu não tenho nenhuma segurança. Você não, assim, você não participa da gestão, você não tem uma transparência, assim, aquele negócio... Inclusive, o que a gente fala, existe o déficit ou não existe o déficit? Qual a transparência do sistema desse? É uma discussão bem longa essa daí. É uma discussão bem longa, então, é o que eu falo. Então, não tem legitimidade, porque a legitimidade minha, que só me cabe pagar, e eu não participo de nada, qual a minha decisão, eu acho melhor o regime de capitalização, e previdência complementar, e a previdência e o sistema de capitalização em si, para mim, é o melhor que tem. O governo, ele colocou, assim, na proposta, os seguintes princípios. Eu vou falar aqui para a doutora pode fazer um comentário. Princípios dessa reformação: sistema igualitário, justo e igualitário, rico se aposentará na idade do pobre, quem ganha menos paga menos, garantir a sustentabilidade do sistema, maior proteção social ao idoso, assistência básica, garantir direitos adquiridos, separar entre assistência e previdência, opção pela capitalização. Esses são os princípios que o governo coloca, né? Você já falou da questão da capitalização, e daí também aqui o governo fala assim, quem ganha mais, paga mais. E daí ele fala aqui também, a proposta de unificar as alíquotas, que é o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Então, se pudesse comentar essa... E foi olha, esse eu acho que é um lado bom da reforma. É que ele fala ali a sustentabilidade do sistema, que a gente também já acabou de falar, porque o regime de repartição não dá mais, não serve mais, seria essa parte da sustentabilidade. Ele está tentando igualar os funcionários públicos, né? Dos mesmos requisitos. Então, eles vão se aposentar mais ou menos com a mesma idade, o mesmo tempo de contribuição. Essa a PEC traz, a parte da legislação transitória. Porque, na verdade, assim, o que a gente tem um pouco nessa PEC a gente está tirando os requisitos e os benefícios, definição do benefício da Constituição. Então, está tendo uma desconstitucionalização desses requisitos. Tirando da Constituição, e aí tem uma lei transitória. Né? Nessa lei transitória, a gente mais ou menos coloca ali quais seriam os requisitos, e ele está mais ou menos unificando. Então, vai ficar bem parecida a parte do regime próprio com o regime geral. Então, por isso que ele está falando mais ou menos dessa... dele igualar essa parte, unificar as alíquotas e tudo. E outra parte que ele trouxe, que ele fala, ele trouxe mais ou menos agora, que nem funcionário público. Funcionário público contribuía 11%. O funcionário público contribuía 11%. Agora não, agora ele está colocando alíquotas diferenciadas. Então, assim, quem ganha menos vai ter uma alíquota menor. A capacidade contributiva ele levou em consideração. Muito interessante que esse ponto que ele trouxe na reforma. Já estão fixadas? Já estão fixadas. Aqui, deixa eu pegar aqui, que é tanto detalhezinho que eu vou pegar aqui mais ou menos. 7,5%. Isso tanto para o regime geral como para o regime próprio. Tá? Até quem ganha até um salário mínimo vai contribuir 7,5%.
Quem ganha de um salário mínimo até 2.000 vai para 9%. Hoje, independente, só para o nosso telespectador, hoje, independentemente de quanto ganha, 11%. Os funcionários públicos, sim. Sim. Os funcionários públicos, sim. Então, mais ou menos, ele igualou isso tanto para o regime próprio quanto para o regime geral. Então, no regime geral ou regime próprio, se eu ganho até um salário mínimo, a minha contribuição é 7,5%. Vou pagar um pouco menos. No regime próprio, era 11% para todo mundo, independentemente de quanto ganhava. No regime geral, eu tinha contribuição de 8%, 9% até 11%. Agora, ele colocou, quem vai ganhar até um salário mínimo, a alíquota é 7,5%. 7,5%. Quem ganha de um salário mínimo até 2.000, a alíquota vai passar para 9%. Tá? De 2.000 a 3.000, passa para 12%. 2 a 3 mil. 2 a 3.000 a 12%. 12%. Tá? De 3.000 a 5.839, que é o teto do INSS, vai passar a contribuir 14%. Tá? Aí isso vai mais para os funcionários públicos. Tipo, o regime em geral também, mas quem ganha de 5.800, que é o teto do INSS, até 10.000, vai pagar 14,5%. E o teto da alíquota, o valor máximo da alíquota, só por gente ter um? Vai até 19%. Até 19%. E isso vai para o funcionário público, porque quem trabalha na iniciativa privada paga até o teto. Iniciativa privada até... A iniciativa privada é o INSS. O INSS, né? Só Você vai ter... entender. Então, no assim, caso, ele vai pagar 14,5%. 14%. 14%. O INSS paga até 14% porque você não contribui, você não pode contribuir além do teto. Até porque também você não vai receber. Que fizeram aqui, o microempreendedor individual, o MEI, que é o que interessa, né? Você é empresário, ganha pouco, mas você quer contribuir. Você é contribuinte obrigatório e você aí vai depender do que está mais ou menos. Você tem que contribuir sobre o que você ganha, ou você vai ter no teu contrato social, vamos supor, um prolabore ali, vamos supor, aí você vai contribuir em cima disso, para você. E daí vai variar de acordo com essa tabela aí. Vai ser de acordo com essa nova tabela. Até o teto. Até o teto, que vai ser os 14%. Agora, e aí ela continua progressivamente, e aí o funcionário público, né, vai contribuir até 19%. Uma questão interessante dessa que você abordou, gostaria que você falasse melhor. Você falou que essa reforma, ela delega muitas regras para uma lei complementar, né, que a gente chama. Porque hoje o nosso sistema previdenciário está muito concentrado na Constituição. Então, se essa reforma for para frente, automaticamente, para a gente ter a exata noção de como vai ficar, vai se depender de uma lei complementar posteriormente. Futura. Na verdade, assim, todos os nossos requisitos, hoje em dia, os requisitos para a concessão de um benefício ou as espécies do benefício, está tudo na Constituição, tanto para o regime próprio quanto para o regime geral. Essa PEC, ela acaba retirando esses requisitos. É um movimento que isso não acontece assim, isso está acontecendo no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro, né? Não vai deixar o direito previdenciário, não vai deixar de ser um direito constitucional, continua sendo um direito constitucional, mas esses requisitos básicos, que tem muita alteração, porque nem eu estava te falando, a sociedade ela muda muito, você precisa estar sempre... O direito previdenciário, ele é bom, ele está sempre mudando, ele está sempre ali sendo discutido, porque a sociedade também está mudando o tempo todo. Né? Então, assim, eu preciso passar isso para uma lei complementar, para você ter, não tem por que estar tudo isso na Constituição. Isso é o que o governo fala. Eu não vou manter tudo isso na Constituição porque fica muito engessado para eu ficar mudando e aí eu não consigo acompanhar a mudança social que acontece. Então ele está acabando tirando esses requisitos da Constituição. Essa PEC, a número 6, ela acaba e ela traz normas transitórias, na verdade. Então, assim, eu vou ter uma legislação que vai vigorar até o momento da aprovação da PEC, e aí, quais são os benefícios, quais são os requisitos para os benefícios? Está na PEC, mas está numa uma legislação transitória,
uma regra transitória. E como que vai ficar definitivamente? Aí tudo isso ele joga realmente para uma lei complementar, que aí futuramente vai ser mais fácil até para ser alterado e tudo. O acompanhamento disso. Temos uma pergunta aqui, é o seguinte, é preciso reformar da mesma forma o INSS em relação ao Paraná Previdência, perguntam aqui. É um regime próprio, daí, no caso, né? É um regime próprio. O Paraná Previdência é regime próprio dos funcionários públicos do Estado do Paraná, e ele vai estar sujeito também a essas alterações, porque o regime público também, o regime próprio dos funcionários, estão sujeitos a toda essa legislação, essa alteração. E uma outra questão aqui, que até o nosso jornalista coloca aqui, o Pedro Lima, pagamento do MEI hoje, o valor mínimo é 950, é o salário mínimo. Você não pode contribuir. Menos. Isso é um bom, deixa eu puxar esse gancho, porque eu acho que é um outro ponto muito bom que veio da reforma. Sim. A parte ali do custeio, eles mudaram um pouco, e esse é um ponto assim, que eu achei muito interessante, porque vamos supor, você não pode contribuir, nenhum benefício é inferior a um salário mínimo, e a tua contribuição também não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem, ou trabalham, tem vários trabalhos, mas mesmo assim, somando todas as contribuições, não chega a um salário mínimo, né? E uma das novidades da PEC que ela trouxe é essa possibilidade de você compensar no ano civil. Então, assim, eu tenho uma contribuição nesse ano que eu não cheguei a um salário mínimo. Então, eu tenho a possibilidade, ou eu faço a complementação dessa contribuição, né? Futuramente eu tenho um ano para fazer essa contribuição. Eu posso fazer a compensação também. Então, assim, esse mês, eu não ganhei, não preenchi um salário mínimo. O que eu posso fazer? O mês seguinte, eu contribuir com mais de um salário mínimo. Então, eu posso, e isso não existia no direito previdenciário, né, no custeio, isso não existia, eu posso pegar essa contribuição, que passou um pouco além do salário mínimo, ou foram 2 salários mínimos, e compensar com essa que foi inferior de um salário mínimo. Ou também posso fazer o seguinte, eu tenho 3 contribuições, 3 competências, de 3 meses diferentes, 3 meses diversos, que a contribuição também não chegou ao salário mínimo. Mas eu posso, então, eu não tenho dinheiro para complementar, né? Também não recebi, mas eu posso somá-las, ou somar a contribuição, para que chegue até um salário mínimo. Então, vieram coisas que ficaram mais flexíveis, ficaram bem mais interessantes na parte do custeio. Até para a pessoa, fazer a parte da parte dela contributiva, a somatória ali do tempo de contribuição dela. Isso melhora bastante. Em relação à idade, a gente tem essa pequena alteração, né? Mulher, hoje é 60 anos mulher e 65 anos homem por idade, né? E a contribuição é 15 anos, né? Mínimo. Uhum. E por tempo hoje é 30 mulher e 35 homem. Daí na proposta, a ideia é alterar de 60 para 62 anos mulher, 65 homem, e unificar uma contribuição mínima de 20 anos. E daí a aposentadoria por tempo de contribuição deixa de existir. Seria essa alteração? Isso, bem isso. É o que acontece. Isso é um movimento, também não é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Isso é um movimento assim, mundial, onde você tem 2... eles juntam mais ou menos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, você tem esses 2 requisitos e fica uma só aposentadoria. A aposentadoria de tempo de contribuição que a gente tinha, 30 anos homem, 30 anos mulher e 35 anos homem, não tinha uma idade mínima, né? Você não tinha uma idade mínima para você se aposentar. Você pode completar 30 anos, eu mulher posso completar 30 anos e falar, né, hoje, na legislação atual, posso falar, eu quero me aposentar. A única coisa que aconteceu foi em 99, veio o fator previdenciário, que é aquela fórmula que leva em consideração a tua idade, teu tempo de contribuição, expectativa de vida, e aí, vamos supor, a minha média ali vai ser multiplicada pelo fator previdenciário, né? E assim, quanto mais
nova eu me aposentar, menos eu vou receber. Acaba diminuindo proporcionalmente o valor da minha aposentadoria, mas eu não tenho uma idade mínima. Muita gente acha que na aposentadoria por tempo de contribuição existe uma idade mínima. Não existe. Existe um fator previdenciário que acaba reduzindo o teu benefício no final. Isso é atual. Atual, né? Atual. E também você tem aposentadoria por idade, que aí você tem 60 anos mulher, 65 anos homem e 15 anos de tempo de contribuição. Assim, você passa para mulher 62 anos, homem 65 e o tempo mínimo de contribuição de 20 anos. 20 anos. Também o cálculo do benefício também muda. Muda. Ele vai ser 60% da média. Hoje em dia, como que eu faço essa média? Eu pego de julho de 94 até o momento da minha aposentadoria e jogo 20% fora. Mas eu costumo falar para meus clientes, por que julho de 94? Porque fica todo mundo assim, o que aconteceu em julho de 94? Plano real. Então, só para não ter alteração da moeda. Então, assim, eu pego todo o período, descarto as 20 menores contribuições. 20% das menores contribuições eu descarto. Eu pego 80% das maiores contribuições. E no benefício de tempo de contribuição, eu multiplico pelo fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, é uma faculdade, né? E eu multiplicar pelo fator previdenciário. Eu posso multiplicar ou não, ver se ele for prejudicial, não preciso multiplicar pelo fator previdenciário. Agora, com a PEC, vai ser 60%, não consigo mais descontar. 60% da média. Da média. Da média. E a minha média... Vou descartar 40, então? Só para entender melhor. Eu pego julho de 94 até o momento da minha aposentadoria. Eu não posso mais descartar os 20%. Tá. Eu não jogo fora mais 20%. Eu pego tudo, todo o período. E daí... 100%. Tá. Aí eu vou multiplicar por 60%. Então 60% desse valor. 60% desse valor. Certo. Agora de tudo, não mais os 80%. E eu vou acrescer aos 60%, vou acrescendo 2% a cada ano que ultrapassar os 20%. Então, por isso que eles falam, hoje em dia, para você receber os 100% na nova regra, aí você tem que ter 40% de contribuição. 40 anos de contribuição. 40 anos. 40 anos. Porque 2 vezes 20 dá 40. 2 vezes 40 mais 60%, aí você chega aos 100%. E pode ser mais que 100% ou não? É um teto daí? Não, tem a faculdade ali, tem um dispositivo que você chega um pouco a mais de 100%. Chega, mas também não é muito a mais. Mas você pode chegar ali um pouquinho a mais de 100%. Legal, então vamos daqui a pouco falar dos professores aí, que também é uma classe aí que quer saber sobre a situação deles aí. Mas antes, vamos com o nosso jornalista Pedro Lima para falar sobre os principais acontecimentos da semana. Pedro Lima, boa noite. Olá, doutor Rafael, boa noite a todos. Motivado pelo questionamento do conselheiro do TCE, Artagão de Matos Leão, o presidente da Celepar, Alan de Campos Costa, revogou a licitação para a prestação de serviços de aquisição e armazenamento de dados, processamento e transmissão eletrônica de arquivos. No valor superior a 50 milhões, o certame já tinha, inclusive, empresa vencedora. Ao analisar o edital, a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Paraná observou a ausência, dentre outros, de detalhamento dos bens e serviços a serem adquiridos e da comprovação de demanda por parte do governo do Estado sobre a real necessidade dos serviços antes da abertura do certame. No início dos trabalhos de fiscalização, o conselheiro recomendou a abstenção da prática de qualquer ato relativo ao registro de preços para que a equipe de fiscalização pudesse realizar a análise detalhada dos documentos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima, pela notícia. Lembrando que estamos no nosso programa número 100, aqui na TV Transamérica. Gostaria de agradecer a todos aí que colaboraram com a gente, ao Pedro Lima, a toda a equipe da TV Transamérica e a todos os colaboradores aí que vêm aí nesse período nos ajudando. Como alguns aqui eu vou citar, que sempre estão acompanhando: Mauro Suyama, Reinaldo Rocha, Sérgio Leite, que sempre colabora com as pautas,
e várias outras pessoas aí que sempre estão sugerindo pautas aqui para o nosso programa. E você aí que sempre está nos prestigiando com a audiência. Nós vamos então, estamos aqui com a doutora Helenice Pedrosa, que é especialista em direito previdenciário, falando sobre a reforma da Previdência e dando sequência aqui na nossa conversa. Doutora Helenice, nós temos aqui agora a situação dos professores. Hoje eles podem se aposentar com 25 anos para mulher e 30 anos para homens, e não há idade mínima. A proposta da reforma é 60 anos para homem, 60 anos para homens e mulheres e 30 anos de contribuição. Então, unifica a mesma idade para homem e para mulher, 60 anos a idade, e tem que ser 30 anos de contribuição. Então, é a primeira classe aí que tem essa alteração diferenciada. A regra para o professor ficou, foi essa mesmo. O professor não tinha uma idade mínima para se aposentar, era 25 anos e 30. A reforma em si, a PEC em si, ela tenta igualar muito um pouco mais o homem e a mulher. Temos contribuição que se coloca ali dos 20 anos de tempo de contribuição. Então, assim, nessa proposta, há essa tendência de igualar os gêneros, né? Para o professor, realmente ficou 60 anos de tempo de contribuição e 30 anos, 60 anos de idade para homem e para mulher, sem a diferença, e 30 anos de tempo de contribuição. A diferença é que, substancial nesse caso aí, que não havia idade mínima, né? Não havia hoje, idade né? mínima, Hoje não há, né? E se a reforma da Previdência prosperar, vai ter essa idade aí, que é 60 anos. Isso, Rafael. Pergunta que eu tenho, dá para se aposentar com menos, com uma idade menor dessa? Que essa ou não, por esse novo regime? Bom, aí você vai ter as regras de transição. Transição. Que aí você começa ali, você tem uma regra de transição, você vai acabar até chegar a esse fator de 30 anos. Agora, e veja bem, e se igualou o tempo a idade de 60 anos e 30 anos, tanto para o professor do regime próprio, quanto para o regime geral. Então, não interessa se é professor vinculado ao INSS ou algum regime próprio, vai ser a mesma regra para ambos. Tá? Mas aí você tem as regras de transição que você vai aumentando. Você aumenta ali da idade e do tempo de contribuição. Que o professor ali começa com 51, se eu não me engano. Vamos falar só dos policiais e agentes penitenciários, daí a gente fala das regras de transição. Então, daí os policiais e agentes penitenciários, homem ou mulher, na proposta deve ter 55 anos com 30 anos de contribuição para homem e 25 para mulher. A regra de cálculo é a remuneração do último cargo. Fala aqui. Isso para policial. Agente penitenciário, homem e mulher deve ter 55 anos com 30 anos de contribuição para o homem e 25 para a mulher. A regra de cálculo é igual do regime de previdência, próprio. O regime geral. Regime geral de previdência. Regime geral de porque você previdência. cai pela média, faz a média, o cálculo ali pela média. Agora, realmente, ficou 55 anos, os policiais 55 anos, né? 30 anos de tempo de contribuição. Só uma dúvida, para hoje, como que é hoje o regime deles? Tem mínimo de idade ou é só por tempo mesmo? Não há mínimo de idade. Não há. Então a maior diferença, no caso, seria essa fixação de idade mínima, no caso. A fixação da idade mínima. Os policiais também, 20 anos, 15 anos, tempo de contribuição. Muda. O que se ficou ali é realmente a fixação de uma idade mínima para eles. Nesse sistema, ficou mais ou menos por aí. E daí, falando em relação às regras de transição, que daí surge aquela pergunta, mas a pessoa agora falta 3 anos, 2 anos para se aposentar, e daí como que fica? Vai se sujeitar a essa nova regra?
ter uma regra de transição, vai ter que, digamos, trabalhar um pouquinho mais diante da regra de transição. Se a doutora pudesse explicar bem essa parte. Essas regras, vamos supor, para o regime geral, regra de transição. Rafael, nós temos 3 regras de transição no regime geral. A melhor delas é que entra ali, praticamente você já está aposentado. Então, você já está praticamente aposentado, você entra com essa regra de transição. Qual seria essa regra? Eu, no caso, vamos supor, para a mulher, 28 anos. Se eu já tenho 28 anos, eu vou entrar nessa regra de transição. Qual seria essa regra? Eu tenho que pagar um pedágio de 50% do que falta para me aposentar. Então, hoje, eu me aposentaria com 30 anos, mas estou com 28 anos, tempo de contribuição. Então, 50% vai faltar 1 ano. Então, em vez de eu trabalhar 30 anos, eu vou trabalhar 31 anos. Eu vou pagar Eu falo, é melhor a regra de transição, por quê? Porque ela é a única que garante o cálculo atual. Sim. Entende? Então, eu vou continuar com o tempo de contribuição, pegar 80% das minhas maiores contribuições de julho de 94, até o momento da minha aposentadoria, e o cálculo não altera. E se eu decidir não me aposentar, por exemplo, como que fica daí? Aí você tem o direito adquirido. Direito adquirido. Então, Então, posso me utilizar da regra de transição. O que eu falo hoje, porque assim, a gente não sabe como vai ficar essa reforma, não quer dizer, foi uma proposta apenas, Sim. A gente não sabe se o Congresso vai passar aprovar isso ou não. É bom a doutora falar quantos nós precisa de 3/5, né, do Congresso para que seja aprovada essa reforma da Previdência. E isso daria em torno de 300 e poucos. De cabeça 360 e alguma. E deputados e não sei quantos senadores, 40 e poucos senadores. E daí senadores. dos 81 senadores que nós temos, teria que ter aí 3/5 disso, daria 50 e poucos. É um cálculo aí, é um número considerável para se aprovar essa reforma da Previdência. Mas, de qualquer maneira, ela está aí. Quarta-feira vai começar a discussão no CCJ, né? CCJ. Que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Então, a gente tem que se debruçar nela e discutir, né? Tem que ir acompanhando, assim, tem muita coisa para acontecer, tipo, a gente não sabe. Os próprios deputados e senadores, assim, já falam de algumas alterações. Acho que vai ter um grande debate sobre isso, porque uma reforma de Previdência nunca é uma reforma tranquila, mexe com toda a população. Sim. Então, assim, a gente tem... que nem eu defendo. Ela tem muitas coisas positivas, acho que dessa reforma, muitos pontos positivos, mas tem também alguns detalhes, alguns ajustes para serem feitos, né? Uma das coisas que eu coloco de ajuste para ser feito, que é o benefício de prestação de continuada, assistencial. Porque o nosso valor do salário mínimo já é muito baixo. Então, quando eles colocam, o governo fala, eu acabei diminuindo a idade, né, de concessão do benefício de prestação continuada, de 65, você vai acabar recebendo a partir de 60 anos, mas com o valor de R$400. É uma das coisas que você tinha colocado ali para eu comentar, Sim. que houve a separação do benefício previdenciário e do benefício assistencial. Sim. Então, mais ou menos seria nesse sentido. O benefício previdenciário não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o assistencial é outra coisa. Ele pode ser. Então, que é por incapacidade, por exemplo? Não. Esse benefício é para, vamos supor, pessoas completamente carentes. Até essa parte, assim, de ser inferior a um salário mínimo, a pessoa receber antes e tal... eu não critico tanto. O que eu critico mais é que houve, né, num movimento de desconstitucionalização de requisitos, para a concessão do benefício, eu pegar justamente uma parte dessa e constitucionalizar. Para pegar requisitos, colocar requisitos na Constituição, porque uma das coisas que estava na Constituição, que tem o problema do benefício proporcional, desse benefício do LOAS, é o seguinte, o critério era 1/4 do salário mínimo. Então, quem tiver uma família que tivesse, vamos supor,
renda per capita superior a 1/4 salário mínimo, péssimo idoso, ele teria condições de receber esse benefício. O STF já falou que 1/4 salário mínimo não seria um requisito, só ele, tipo, taxativo para ser concedido, que teria que ter uma ampliação, uma discussão maior para ver quais são as custas, quais são os gastos, né, analisar a situação de cada pessoa. E não seria um requisito taxativo. Então, assim, eu estou desconstitucionalizando vários requisitos e, no outro lado, eu estou vindo justamente para essa população mais precária, constitucionalizando, colocando na Constituição um requisito que o próprio STF já declarou inconstitucional, neste ponto, e, além do que, colocando outro requisito, que seria, tipo, a família não poderia ter mais que um bem de 98 mil. Então, assim, você não pode nem ter uma casa própria, entende? Para poder receber esse benefício. Então, para pessoas seriam benefícios assistenciais de pessoas carentes. Então, assim, ele coloca mais um benefício. Vamos ver como que vai ser essa discussão. Então, assim, esse é um ponto que eu acho um pouco negativo, um pouco forçado demais na reforma. Mas não só o sistema de capitalização, essa própria parte de você escalonar os percentuais de contribuição, tudo, eu acho muito favorável, uma boa iniciativa que veio. Mas a gente vai ver como que vai ficar. Eu acho assim, se você tem, que nem hoje em dia, a gente não sabe o que vai sair dessa reforma, o que vai sair do Congresso, o que o Congresso vai aprovar, o que ele vai modificar, a gente não sabe ainda. Até mesmo porque uma das coisas que os nossos congressistas estão pedindo é a reforma também, como vai ficar a alteração para os militares que ainda não vieram. Então, uma das promessas até que dia 20 aí, eles entreguem a reforma. Então, a gente vai ser muito discutido. Se a pessoa já tem o direito adquirido, se a pessoa já preencheu os requisitos, eu não aconselharia ela se aposentar. Aí vai depender do caso, tem que ser analisado, tem que fazer um estudo. Vale a pena se aposentar? Ou não vale a pena? Vale a pena eu segurar mais um pouco a aposentadoria? Por quê? Porque, mesmo assim, hoje em dia, eu tenho um fator previdenciário, que pode vir a prejudicar ou não. Então, assim, não adianta só porque vai ter... Se eu tiver direito adquirido, isso não precisa... Está na PEC. O direito adquirido vai ser garantido. Não precisaria nem estar na PEC. Está na Constituição. Está na Constituição. Não precisaria ter nem na PEC. Né? Cláusula pétrea. Não precisava nem estar, mas, tipo assim, ele já colocou. Estou garantindo e vou respeitar o direito adquirido. É uma obrigação mesmo, própria do Estado. Sim. Pelo amor de Deus, se ele não fizer isso. Né? Então, assim, se a pessoa tiver... Aí ela tem que ver, vale a pena se aposentar ou não? Porque tem muitas vezes que eu chego... o meu cliente chega no escritório, a gente vê, faz o cálculo, faz o estudo, aí você fala assim, olha, espera mais um pouco. Porque pode vir aqui, ou você complementa, vamos supor, que assim, a partir de 2015 foi criada a fórmula 80, que era 85,95 e agora, hoje em dia, está 86,96, onde eu tenho o meu tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos, somado mais a minha idade, né? Obrigatoriamente eu tenho que ter os 30 anos de contribuição. Eu não posso somar a minha idade mais o tempo de contribuição e dar os 86 pontos hoje em dia exigidos. Eu tenho que ter 30 anos de tempo de contribuição mais a minha idade. E se alcançar os 86 pontos, eu posso retirar do meu cálculo de benefício o fator previdenciário, que muitas vezes é muito prejudicial. Então, assim, muitas vezes a pessoa está ali perto ou vai chegar e vai alcançar a forma e fala assim, mas você está empregado, você tem necessidade, você tem emprego, né? Você tem necessidade de se aposentar agora? Não, espera um pouquinho, né? Chega, alcance esse requisito, tipo, os 86 pontos e tira o fator previdenciário, vai melhorar aqui a tua aposentadoria em tantos por cento. Então, cada caso a gente tem que analisar. E nesse caso dessa reforma, a gente pode dizer aí que até meio do ano a gente vai saber mais ou menos qual o destino disso até o meio do ano, porque vai tramitar o CCJ, a gente já vai saber se vai para frente, o que vai alterar ou não vai. Então, quem está, digamos ali, preza a se aposentar, pode esperar mais alguns meses aí, de repente, para
para saber o que vai virar isso daí. Assim, porque também, se eu tiver, que nem eu falei, nós temos três regras de transição. Uma é a idade. Então, assim, se eu tiver 28 anos, a mulher, faltando 2 anos, ela vai continuar pegando a mesma fórmula. Então, ela vai cair nessa regra. O homem, 33 anos. Então, faltando 2 anos para ele completar 35, ele vai continuar nessa fórmula antiga. Um detalhe que é bom mencionar é que se passar esse ano, é a partir do ano que vem só isso, né? Essa reforma. Vai ser aplicado só a partir do momento que for aprovado. 1º de janeiro, no caso, do ano que vem. A partir do momento que é aprovada a PEC. Certo. A outra situação, doutor, é a aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje qualquer pessoa recebe 100% do benefício integral desde que comprovada a incapacidade. Na proposta, a regra de cálculo é 60%, mais 2% do ano de contribuição, que exceder 20 anos, mais média dos salários de contribuição. É um cálculo meio complicado, até eu já me perdi aqui. Na verdade, eles mais ou menos meio que unificaram essa regra. Sempre você vai pegar o período inteiro agora, 100% das contribuições, sempre fazer 60% e mais 2% quando ultrapassar os 20 anos, dos 20 anos. 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos. Essa é a regra de transição. A outra questão o que já está sendo debatido é como que vai ficar isso nos estados, municípios, qual o norte que eles vão tomar, doutora, no caso dessa reforma da Previdência? Nos estados e municípios vai ter, mas vamos supor que nem os regimes próprios, eles já estão mais ou menos na mesma... A mudança vai sim, a legislação vai praticamente se igualar ao regime do INSS, já tem toda a legislação ali, as alterações, e vai vir um sistema de capitalização, que nem o Curitiba já tem o seu sistema de previdência complementar de Curitiba. Então, os funcionários públicos que estão além do teto vão ter o município e o estado podem vir criar uma entidade fechada, né? Pode vir aderir a uma entidade privada. Sim. Ou pode também aderir a... Em Curitiba existe a entidade fechada do sistema aqui de Curitiba, mas vamos supor Colombo. Colombo pode vir a aderir à entidade fechada, criar um plano, Sim. Porque uma entidade de previdência complementar, ela pode aderir vários planos. Né? Ela não é uma entidade que tem um plano só. Geralmente ela pode ter vários planos. Então, assim, a prefeitura de Colombo pode falar, não, eu não quero criar uma entidade de previdência complementar. Até o Howen, que é o responsável, o presidente pela entidade fechada de Curitiba, estava falando um projeto que eles queriam aumentar e abrir para outros municípios de Curitiba aderirem, eles criariam outros planos. A própria FUNPRESP, ela foi criada, que é a entidade fechada, né, de previdência complementar dos funcionários públicos federais, mas desde o ano passado elas estavam abrindo, estava com um projeto de lei que foi aprovado, para eles oferecerem plano de previdência também para estados e para os funcionários públicos dos municípios também. Então, assim, porque você tem quando você cria a entidade, você também tem todo o gasto pela estrutura, né, o custeio administrativo. Você aderir a um plano já de uma entidade que já tenha, você acaba barateando e melhorando. E no caso, por exemplo, do funcionário, uma vez que ele é criado na classe dele, por exemplo, em Curitiba já tem, ele não tem como contribuir, não tem como se sujeitar a outro regime. É uma dúvida que surgiu aqui. Para o funcionário público, você está me falando isso, né? Ele está sujeito, por exemplo, que nem o Paraná Previdência, quem é mais ou menos, só que o Paraná Previdência é governamental, né, no caso.
Mas, por exemplo, ele não tem como migrar para um outro sistema dessa forma como... Se for, quando é criado, que nem assim, funcionário público, ele tinha ali, vamos supor, até a gente falava, ele tem a média, ou ele tem a paridade e integralidade. Sim. Né? Ou depois, foi em 2003 ou 2005, que aí ele veio calculando a média, que não é mais a paridade, mas a integralidade. Em 2012, vamos supor, para o funcionário público federal, foi criada, foi regulamentado, porque já existia essa previsão da Previdência Complementar desde a emenda constitucional número 20, em 98, para o funcionário público. Mas a FUNPRESP, ela foi regulamentada ali no final de 2012. Certo. Então, assim, o funcionário público, eu vou pegar como exemplo o FUNPRESP, que serve para todos os outros. Certo. Tá? Quem ingressou, né, para o quadro de funcionários públicos, a partir de 2013, ele já está sujeito ao teto do INSS e ele tem que ir para se ele quiser continuar ganhando proporcional ao que ele ganha hoje, ele tem que ir para a FUNPRESP. Tá? Ou ele pode falar assim, não, ele já está limitado ao teto, ele não vai ganhar mais além do teto. Ou ele vai falar, não, tipo assim, o que se criou? Quando ele ingressa necessariamente no FUNPRESP. Compulsório. Mas é compulsório. Mas, como na Constituição o regime de previdência complementar ele é facultativo. Tá? O que acontece? O Estado, né, sugeriu para ele, facultou a ele, falar assim, olha, eu tenho até 90 dias para falar, eu vou continuar na FUNPRESP ou não. Ele tem 90 dias para falar, eu vou continuar ou não. Ou ele pode falar assim, não, eu quero uma previdência complementar, mas eu não quero a FUNPRESP. Eu quero uma outra previdência complementar, aí ele contrata outra previdência complementar. O que tem acontecido com os funcionários públicos, no caso, os funcionários públicos federais, que vamos supor, eles queriam aumentar o número de participantes para esse regime, então eles abriram a migração. Então, assim, eu posso, vamos supor, se eu fosse funcionária pública federal, ingressei antes de 2013. Então, eu tenho mais ou menos garantido que que eu vou me aposentar ali mais ou menos pela média de tudo que eu contribuí. Né? O que a PEC vem mudando para eles? A PEC número 6. Ele coloca que a contribuição dele pode chegar agora a 19%. Certo. Então, assim, o funcionário público tem contribuição, vamos supor, do imposto de renda, vai ter mais a contribuição previdenciária, que pode chegar a 19%, né? E pode, vamos supor, se ele não migrar, tá? Ele pode ainda, vamos supor, os regimes deficitários, se o governo falar o regime está deficitário, vai ser criada ainda uma alíquota extraordinária. Temporária, né? Vai ter que ter um estudo atuarial, mas é temporário, falar assim, não, mas você vai ter mais tanto ainda para contribuir. Você vai ter que contribuir tanto. Ou eu posso pedir a migração. Eu posso fazer a migração e pedir, não, eu não quero ficar nesse sistema, eu não vou contribuir tudo isso. Eu vou contribuir até o teto do INSS e vou para a FUNPRESP. Ele tem esse direito e essa possibilidade de fazer essa migração. Aí ele vai para o FUNPRESP. Como será a aposentadoria dele? Ele vai ter 3 parcelas, né? A aposentadoria dele vai ser constituída por 3 parcelas. Um até o teto do INSS, aí vai ter uma outra parcela que é o benefício especial que a gente fala, que vamos supor é equivalente, proporcional ao tempo que ele contribuiu sobre o total, e mais a parte da previdência complementar. Doutora, faltou tempo para a gente terminar o assunto. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Obrigado, doutora. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma grande semana e segunda que vem estaremos ao vivo.
Olá pessoal, eu sou Franciele Gabardo e espero você todas as noites aqui no SMTV. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30, pelo canal 59 da sua televisão e também no Facebook. Basta acessar a página da TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30. Espero por você! O Colégio Bastos Maia tem orgulho de estar desde 1987, educando com qualidade as crianças, adolescentes e jovens que aqui fazem a nossa razão de ser. Somos uma equipe em busca, acima de tudo, o envolvimento de pais, alunos e professores no processo ensino-aprendizagem. Colégio Bastos Maia, no Boqueirão, Rua Diogo Mugiati, 3057. Telefone 3286-7004. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou.